Pequeno não é o mesmo que zero. E, de fato, o astrônomo canadense Paul Weigart chegou à conclusão de que a probabilidade de impacto do asteroide Apophis é maior do que foi mencionado anteriormente. Basicamente, o projeto de 350 metros de largura passará perto da Terra em abril de 2029. Bem, desde que sua trajetória permaneceu inalterada até então, é claro. Mas esse é precisamente o ponto crucial da questão. De acordo com Weigart, até mesmo uma questão com um objeto pequeno pode ser suficiente para enviar Apophis para um caminho infeliz. O fato de que não podemos nem pesar o perigo real em nenhum momento não torna a situação menos complicada. Infelizmente, o asteroide não retornará ao nosso campo de visão até 2027, se preferir. Apophis detém 2 discos. Por um lado, o asteroide atingiu o maior valor de todos os tempos na escalada de risco de Turing em 2004. E por outro lado, como um suposto assassino de asteroide, ele também desencadeou uma histeria registrada na mídia. Descoberto em junho de 2004 por Roy Tucker, David G. Tolin e Fabrizio Bernardi, a rocha espacial rapidamente atraiu a atenção indesejada de estar em rota de detalhes com a Terra em 13 de abril de 2029, uma sexta-feira 13, nada menos. A probabilidade de impacto foi correspondente em 1 em 37, ou 2,7%. E isso não se aplicou apenas em abril de 2029, mas também nos anos de 2036 e 2068. Felizmente, no entanto, a mídia e a situação astronômica há muito tempo melhoraram novamente. E como resultado das observações feitas de envio, agora é até impossível que o Apophis entre em contato próximo com nosso lar terrestre em 4 anos. Bem, a menos que algo aconteça nos próximos meses e anos que literalmente canse o asteroide do seu curso. Mas falaremos mais sobre isso depois. Porque basicamente é certo que, mesmo no pior cenário, nossa Terra teria uma fuga de sorte. Em outras palavras, mesmo que Apophis colidiu com a Terra, o impacto não desencadeou uma catástrofe global como o impacto do asteroide que marcou o fim dos dinossauros há 66 milhões de anos. O objeto, com seu diâmetro de 350 metros, é simplesmente pequeno demais para isso. Embora, inversamente, isso não signifique que as consequências de um impacto direto não sejam fatais. De acordo com os especialistas, uma cratera de impacto sozinha devastaria uma área de vários quilômetros de diâmetro, e a força do impacto seria suficiente para destruir uma área do tamanho da Europa Central. Expresso em números, isso significa nada menos que o Apophis liberaria uma energia de 900 milhões de toneladas de TNT, que por sua vez é 60 mil vezes maior que o poder destrutivo derivado da bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Mas para afetar toda a superfície da Terra, serão necessárias outras 100 vezes mais energia. As consequências exatas de um impacto hipotético de um asteroide dependeriam principalmente de onde o objeto atingiria a Terra. Se o asteroide caísse no mar em vez do continente, ele poderia entrar nas costas próximas sob um tsunami monstruoso de mais de 100 metros de altura, o que poderia causar um impacto. Mas, felizmente, agora podemos banir esses pensamentos deprimentes de nossas mentes, porque, como eu disse, observações de trajetórias anteriores mostraram que o Apophis passa muito perto do nosso planeta natal. A propósito, a largura do termo HARE, neste contexto astronômico, significa uma distância de mais de 30 mil quilômetros, de modo que o asteroide de 2029 ainda passará abaixo da órbita geoestacionária. E ainda assim, no final do dia, o sinal verde dado pelos pesquisadores ainda tem uma pequena margem de que só teremos luz verde para asteroides se nada imprevisto acontecer entre agora e então. Em outras palavras, o Apophis só errará a Terra se mantiver sua trajetória atual. E falando especificamente, esse não é mais o caso.
Há alguns anos, cientistas descobriram que a pressão da radiação do Sol desloca a órbita do asteroide em cerca de 170 metros anualmente. E embora esse desvio não seja suficiente para direcionar o Apophis para a Terra em 2029, ele ainda pode levar um impacto em uma passagem posterior. E o ponto principal é que esse não é de forma alguma o único risco. Paul Weigart, especialista em cálculos de órbita na University of Western Ontario, alerta que mesmo as melhores projeções atuais não podem descartar a possibilidade de que o Apophis seja atingido por um menor durante sua jornada pelo espaço. Mas quão grande seria o objeto que seria para tirar um pedaço de 350 metros do curso? Bem, provavelmente significativamente menor do que você pensa. Afinal, no outono de 2022, a NASA declarou de forma impressionante como a órbita de um objeto maior pode ser manipulada com sucesso pelo impacto direcionado de um significativamente menor. Como parte da missão DART, a nave espacial homônima agiu como uma ariete voadora, colidindo com a superfície da Lua asteroide de 165 metros de largura, Dimorphos. Mas, embora essa manobra de destruição cósmica não tenha sido nada mais do que um teste, em condições reais, tal impacto poderia ter consequências muito mais sérias. No caso do Apophis, Weigart afirma que mesmo uma colisão com um pequeno asteroide, como aqueles que regularmente atingem a Terra, poderia transferir momento suficiente para desviar o Apophis de sua órbita. Em vista disso, os especialistas são bem atendidos a manter um olhar atento sobre o espaçonave. E eles provavelmente fariam isso mesmo se ainda pudesse vê-la no momento. Na realidade, porém, Apophis desapareceu do nosso campo de visão já em 2021. E como ele está atualmente se movendo perto do Sol, ele parece invisível até mesmo para os telescópios mais poderosos do nosso tempo. Isso não vai mudar até 2027. Mas o que acontece nesse meio tempo? E se o Apophis pode mudar sua órbita durante esse período? Está além do nosso conhecimento. Até então, já que nossas observações astronômicas eram assim cegas, Weigart decidiu examinar o risco de deflexão no curso de uma simulação de modelo e descobrir que tipo de empurrão seria necessário para colocar Apophis em um curso perigoso. Quando Apophis se tornou uma ameaça, primeiro de tudo, era necessário determinar quão grande o defletor de asteroide correspondente teria que ser para influenciar Apophis a uma extensão perigosa durante seu tempo em que ele é invisível para nós. As investigações anteriores já haviam mostrado que a trajetória do asteroide teria que ser deslocada lateralmente em cerca de 200 quilômetros para que ele entrasse no próximo buraco da fechadura. Isso, por sua vez, se refere à pequena zona nas proximidades da Terra, na qual a atração gravitacional do nosso planeta desviaria o asteroide em 2029, a tal ponto que ele mudaria seu curso para ir em direção ao planeta durante sua próxima sobrevoo em 2036. A esse respeito, Weigart chegou à conclusão igualmente séria e surpreendente de que até uma questão com um objeto de apenas 60 centímetros de diâmetro seria suficiente para empurrar Apophis pelo buraco da fechadura. Expressa em números, as alterações mudariam a velocidade do asteroide em cerca de 3.000 metros de metrô por segundo, abrindo caminho para a mudança necessária de 200 quilômetros em sua órbita. No caso do Apophis, nos atingiremos já em 2029. No entanto, um momento significativamente maior seria necessário. Para ser mais preciso, a velocidade de voo do asteroide teria que mudar em cerca de 500 ovos de metrô por segundo. Ou, em outras palavras, ele teria que colidir com um objeto de 3,4 metros de altura. E ainda assim, o mero impacto não seria suficiente. De acordo com Weigart, ele também teria que ocorrer em um momento
e direção muito específicos. Mas possivelmente será tal cenário. Bem, em princípio, cerca de 140 objetos de 60 centímetros de tamanho atingem a Terra a cada ano, e, em média, apenas um objeto de 3,4 metros de diâmetro. Mas, como a seção transversal do Apophis é consideravelmente menor, a taxa de impacto é reduzida de acordo. E o ponto principal é que a probabilidade de o asteroide entrar no buraco da fechadura como resultado de um impacto é de apenas 1 em 1 milhão. O risco de uma investigação em 2029 é ainda menor. Weigert coloca a probabilidade de o Apophis ser atingido por um asteroide de 3,4 metros de largura em apenas 1 em 100 milhões. E considerando que apenas 5% desses impactos estão associados a um impulso decisivo, a probabilidade para este caso é ainda menor do que 1 em 2 bilhões. Consequentemente, o risco de impacto pode ser descrito com segurança como muito baixo. Mas, infelizmente, muito baixo não é igual a zero. Do jeito que as coisas estão, não podemos descartar completamente um impacto e, se uma chance finalmente acontecer, todas as nossas matemáticas não serão mais de muita utilidade para nós. De qualquer forma, os especialistas são bem aconselhados a medir a trajetória do Apophis com a maior precisão possível depois que ele retornar ao nosso campo de visão em fevereiro de 2027. Então, um desvio de mais do que alguns décimos de um segundo de arco pode indicar uma perturbação da órbita. Mas isso não significa necessariamente que o asteroide esteja em rota de colisão com nosso planeta natal. O que às vezes é empurrado para segundo plano diante de todas as considerações de impacto é o fato de que Apophis não é apenas um perigo potencial, mas também uma enorme fonte de conhecimento. Em média, uma rocha desse tamanho passa por aqui apenas uma vez a cada 100 anos. Assim, os pesquisadores estão diante de uma rara oportunidade de examinar um asteroide próximo à Terra de perto, e não apenas das estações de observação baseadas na Terra. Na verdade, os especialistas estão atualmente desenvolvendo um pequeno satélite que acompanhará o Apophis durante sua sobrevoo da Terra e nos fornecerá novos insights, permitindo que produzamos novos vídeos regularmente. Sinta-se à vontade para clicar no botão de inscrição agora. Gostaríamos que você se juntasse à nossa comunidade para que esteja sempre atualizado de agora em diante. Nos vemos em breve.